Enfim, a gente vai entrar agora no assunto empregador. Então, a gente vai continuando aí. Vamos lá. A gente vai continuando o outro lado. A gente começou vendo quem era o empregado, e aí agora a gente vai continuar com a relação. Que a relação é, então, empregado versus empregador. Então, a gente vai ver quem é esse outro lado da moeda. Lá na sua CLT, diz que é empregador a empresa individual. E aí é aqui que a gente vai começar a ter problema, empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige. Então, olha só, quando eu passo para cá e falo que admite, que assalaria e que dirige, eu estou fazendo um contraponto com os requisitos da relação de emprego. A gente não acabou de ver o SOPA? Não viu que tem subordinação, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, habitualidade e alteridade? Então, quando eu falo que ele assalaria, eu estou fazendo o contraponto de onerosidade. Quando eu falo que ele dirige, eu estou fazendo o contraponto de subordinação. E aí a gente fecha, então, quem é o outro lado da moeda, o empregador. Quando eu falo em empresa individual e coletiva, alguns doutrinadores, eles falam que esse termo é um termo errado, porque o empregador não é a empresa. Mas, enfim, aqui para as nossas provas de primeira fase, tirando uma prova que você vai fazer de magistratura, ou que seja escrita, mas nem de OAB, então aqui numa primeira fase, a gente vai lembrar que é empresa sim. E o que ele quer dizer com individual ou coletiva? Tanto faz se física ou jurídica, tá? Então o termo empresa, que é um pouco questionado sobre o assunto de empresa, porque a gente teve uma mudança empresarial, então o que seria empresa? Então ele é um pouquinho questionado. Individual coletiva, porque a gente vai estar trabalhando, então, com tanto faz, qualquer um pode ser empregador. E ele continua no parágrafo 1º, dizendo-se que equiparam-se a empregador. Mas aí, olha só o que vai acontecer com esse equiparam-se. Também tem uma crítica. Por quê? Porque não é equiparam-se para alguns doutrinadores, é para dizer que é logo empregador. E aí ele tenta colocar, ele, o legislador, colocar todo mundo. Então, o que ele quer dizer? Profissional liberal. Então, se você é um dentista, você pode ter uma secretária? Pode. Se você é um advogado, você pode ter uma pessoa que trabalhe para você? Pode. Não tem problema nenhum. Os profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas, principalmente sem fins lucrativos. Então, por exemplo, se você pega uma ONG que está ajudando, uma ONG que serve para isso, o que vai acontecer? Tem pessoas que trabalham lá, vão ter secretárias, vão ter pessoas de limpeza. Essas pessoas podem ter carteira assinada? Claro que podem. Essas pessoas vão ser empregadas? Vão ser empregadas, sim. A gente viu lá no requisito de onerosidade que tem gente que trabalha na ONG que não tem ânimo, não tem vontade, você não identifica que essa pessoa quer ser empregada. Ela não tem onerosidade, ela nunca quis trabalhar para receber dinheiro. Então, eu posso ter pessoas que não têm requisito da relação de emprego, ou seja, deixa de preencher onerosidade, então automaticamente vai deixar de ter vínculo, vai deixar de ter os direitos. Ela realmente pode ser uma voluntária, por exemplo. E tem pessoas nesses locais que mesmo trabalhando num local sem fins lucrativos, ela quer receber. Ela sempre quis receber. Não, eu trabalho para vocês, eu sou secretária, eu atendo, eu divido, eu administro, mas eu quero receber. Então, aqui a gente pode ter também como exemplo a parte religiosa. Quando a gente pega um padre, o padre, se ele trabalha no colégio, por exemplo, ele pode ter carteira assinada, não tem problema nenhum, pode não. Ele tem que ter carteira assinada. Se ele preencher lá os requisitos, ele vai ter carteira assinada. Em contrapartida, quando ele faz uma missa, quando ele professa a fé, quando ele fala sobre a fé dele, ele não vai ter requisito da relação de emprego, ele deixa de ter um desses requisitos, ele deixa de ser empregado, e aí ele passa a ser só um trabalhador, que foi o que a gente tinha visto. Então, o que a CLT tenta fazer é colocar todo mundo junto, é dizer que, olha só, não importa quem você seja, se você trabalha num local que não tenha lucros, se você é profissional liberal, não importa se você é empresa individual, se você é coletiva, qualquer um pode ser empregador, tá? Então, aqui é o início. Vamos lá? Pra gente poder, continuando, vou só montar um esquema, porque a gente vai começar a usar esse esquema para tudo que é lugar. Digamos que esse meu quadrado seja uma empresa, e digamos que esse aqui seja uma empresa individual, ou que seja ainda
um profissional liberal. Tanto faz. Qualquer um desses pode ser empregador. Então, esse cara aqui, que é o empregado, ele pode trabalhar para ele, quando pode trabalhar para ele. Não importa. Se ele preencher os requisitos do SOPA, ele vai ser o quê? Empregado. Tá? Então, quando eu tenho uma empresa, isso aqui é uma empresa, pelo menos no meu mundo, isso aqui é uma empresa. Isso aqui tanto faz se é um profissional liberal, se não é. Esse aqui tanto faz se é uma ONG, se é alguma coisa com sem fins lucrativos, se é uma igreja, tanto faz. Não importa quem seja que esteja do lado de cá. Qualquer um desses aqui pode ser empregador. Ezão é empregador, Ezinho é empregado, para quem tem esquecido. A gente vai aproveitar esses gráficos aqui, a gente vai só acrescentando gráficos. A gente tem inicialmente quem é o empregador. Qualquer um pode ser empregador. A gente vai estudar outros tipos de empregadores, porque aí fica mais fácil a gente proteger o empregado. Lembra que a gente viu lá no início, nos princípios? A gente tem o princípio da proteção, condição mais benéfica, norma mais favorável. Então, o que a gente quer é tentar proteger esse empregado. Quando a gente descobre qual é o tipo de empregador, a gente facilita a vida dele e diz para ele o seguinte: olha, nessa situação aqui eu estou te ajudando. Você vai receber o seu dinheiro de forma mais rápida. Mas para isso eu tenho que identificar quem é esse tipo de empregador. É por isso que a gente estuda essa parte. A gente vai ver agora o grupo econômico. Então, olha só, eu vou te dizer que existe um grupo, que esse pessoal trabalha junto, de alguma forma. Mas antes eu vou te dizer que para existir um grupo, tanto faz uma ou mais empresas. Olha aqui, tem personalidade jurídica própria. Estiverem sobre, olha as 3 palavrinhas que a gente vai ter que identificar na hora de ver um grupo. Sob direção, sob controle ou administração. Eu percebi que entre essas empresas tem algum tipo de direção, de controle ou de administração, elas passam a pertencer a um grupo econômico. E a gente vai vendo isso com exemplos. Constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Não é atividade social não, tá? A gente está falando de uma empresa que tem atividade econômica. E aí, olha o tipo de responsabilidade. Esse aqui é o mais importante. É o que a gente não pode, em hipótese nenhuma, vamos até fazer diferente. Vamos botar de marcador. Aqui, ó. O tipo de responsabilidade tem que ser solidária. Tá? O que é ser solidária? Eu vou colocar um gráfico e aí a gente vai entender isso melhor. A gente vai poder visualizar para que serve, mas não esquece das palavras principais. Vamos lá. Olha só. Eu posso ter uma empresa. Lembra que a gente viu que cada uma dessas empresas pode ter personalidade jurídica própria? Cada uma dessas empresas vai ter um CNPJ, ela existe separada. Vou ter uma ou mais empresas. Então aqui, ó, aqui estão as outras empresas. E elas vão ter, entre elas, algum tipo de direção, que a gente viu, controle, administração. E eu vou colocar mais uma palavrinha, coordenação. Eu vou dizer que antigamente tinha que ter uma hierarquia entre essas empresas. Eu tinha que identificar que entre elas existia algum tipo de hierarquia. Hoje em dia não precisa. Basta identificar que entre essas empresas, cada uma tem o seu CNPJ, cada uma é uma pessoa jurídica própria. Mas eu identifico que entre elas existe, sim, alguma coisa que linka elas. Existe algum tipo de direção, algum tipo de controle, algum tipo de administração, algum tipo de coordenação. Como é que pode funcionar isso? Digamos que, por exemplo, você tem uma empresa que é sua. Aí essa aqui, a C, é do seu filho, só que você é fiador do seu filho. Essa daqui é da sua filha. Uma é de pintura, uma é de prestação de serviços, outra de aluguel de máquinas. Sempre que um decide alguma coisa, interfere na vida do outro. Eu consigo perceber que o jurídico de uma dessas empresas é o mesmo para todas elas. Eu consigo identificar que
Qualquer coisa que aconteça, eu percebo que reflete em todas. Ou seja, elas estão de alguma forma interligadas. Elas têm algum tipo de direção. Pode chegar ao ponto de eu ter esse empregado aqui, a gente diz que é promíscuo. A gente é doutrina. Ou seja, ele trabalha meio período em B, meio período em C, já trabalhou 2 anos em B, 2 anos em C, 4 anos em A. E aí? Ele foi mandado embora. Ele quer saber de quem que ele pede. Digamos que ele já tenha trabalhado para B, para C e para D. Ele trabalhou 2 anos para B, 2 anos para C e 2 anos para D. E agora ele está saindo da empresa, a empresa diz que está saindo da última empresa e ela diz que não vai pagar nada. Se ele for para a justiça, de quem que ele pode pedir dinheiro? Então isso que é legal de identificar no grupo. Quando eu identifico o grupo, eu estou dizendo que esse cara aqui, esse empregado, ele pode pedir de quem ele quiser. Ele pode pedir para quem ele quiser. Tanto faz se ele vai pedir para A, para E, mas ele nunca trabalhou. Não, por que ele pode pedir para A e para E? Porque eles pertencem a um grupo econômico. E aí, quando a gente fala em grupo, lembra que eu marquei de amarelo? O tipo de responsabilidade passa a ser solidário. O tipo de responsabilidade passa a ser solidário. Então, quando eu falo em grupo econômico, eu falo em responsabilidade solidária. Eles se ferraram, eles estão juntos, eles se ferraram juntinhos. Eles pertencem ao mesmo grupo, eu posso processar qualquer um deles. Por quê? Porque a lei diz que eles têm responsabilidade solidária. Solidariedade, então, é muito ruim. Para existir solidariedade, eu preciso que tenha escrito na lei, que foi o que a gente viu. Então, a gente viu que esse grupo, a responsabilidade é solidária. Então, eles vão responder. Na doutrina, e aqui vai depender da prova, se a prova é um pouco mais profunda ou não, eu posso ter solidariedade ativa e posso ter solidariedade passiva. O que significa isso? Significa que o empregador vai se ferrar só um pouquinho ou ele vai se ferrar muito. O que é a passiva? A passiva é quando ele fica responsável pelas verbas trabalhistas. Quando a pessoa é mandada embora, tem que pagar um monte de verba. Vai ter que pagar saldo do FGTS, vai ter que pagar multa, vai ter que liberar o saldo do FGTS, vai ter que pagar multa, vai ter que pagar lá se tiver férias proporcionais, se tiver 13º, se tiver vencido, vai ter que pagar o que tiver para pagar no finalzinho. Então a gente chama de verbas trabalhistas rescisórias. A gente vai trabalhar com o que está no fim. Quando eu falo em solidariedade ativa, é diferente. Ele vai se ferrar muito, porque ele vai ter que pagar, além das verbas, qualquer benefício que tenha sido dado. Qualquer benefício. Ué, como assim? Olha só, digamos que A tenha como política da empresa todo final de ano dar uma cesta básica. Digamos que tenha como política da empresa, de 6 em 6 meses, dar uma gratificação de produção. Ou, enfim, ela acaba dando dinheiro para roupa, salário in natura. Qualquer benefício que tenha sido concedido, ou ainda que o salário desse cara, ele presta serviço aqui, esse empregado presta serviço em D. Digamos que esse cara, quando trabalhava em D, recebia menos do que quando trabalhava em E. Ou seja, ele vai poder, além disso, pedir equiparação salarial? Vai. Então, quando eu digo que a solidariedade ativa, significa que, além das verbas, eu posso pedir para qualquer um, eles realmente vão ser um empregador só, como se fosse um empregador único. E aí a gente vai ter as súmulas que eu vou passar e a gente vai marcar. Significa que eu vou pagar qualquer benefício. Posso pedir equiparação, posso pedir cesta básica, posso pedir o que tiver sido dado aí. Bom, por que a gente estuda isso? Voltando, quem que eu tenho que proteger? Não é empregado. Quando eu falo em grupo econômico, significa que esse empregado aqui, ele pode pedir ajuda para qualquer uma dessas empresas. Às vezes acontece de, em determinado momento, uma empresa ter mais dinheiro do que a outra. Às vezes acontece de D estar falido, mas C está com dinheiro, A está com dinheiro. Então ele pode pedir a qualquer um. O importante é que ele sabe que ele vai receber logo. Então essa é a facilidade de eu identificar que essas empresas pertencem a um grupo. Eu vou dar um exemplo, mas
eles não são porque eles têm cuidado e algumas outras empresas até são. Mas pega aí, por exemplo, a Globo. A gente tem Globo Internet, Globo Rádio, Globo Jornal, Globo Escambau, não tem? Então, cada uma tem o CNPJ separado, cada uma é uma empresa separada. Digamos que eu perceba que não fosse, que além do CNPJ separado, mas que entre elas tem algum tipo de coordenação, que o jurídico de uma é o jurídico da outra, que quando uma decide, ela não decide autônoma, ela precisa da outra. Que o empregado que está na Globo Rádio, ele é passado só. Ele é passado e trabalha no Globo de Jornal, ou seja, eles se frequentam. Então, se eu perceber isso, eu estou dizendo, doutrinariamente, que eles pertencem a um grupo econômico. Pertencer a um grupo significa que a responsabilidade é solidária. Responsabilidade solidária significa que eu posso processar qualquer um deles. Na prática, coloco todo mundo, fica muito melhor. Na sua prova, quem eu quiser, responsabilidade solidária. Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos fazer as outras marcações. Tá lá o que eu disse para vocês. Solidariedade passiva. Aqui, ó. Apenas os débitos trabalhistas. Não é considerado empregador único, enquanto a passiva e ativa, além dos débitos, seria empregador único. E aí, quando a gente fala empregador único, eu tenho que ler essa súmula daqui, tá? Eu vou ler essa súmula. Essa 205, ela tá cancelada. Quando eu vou fazer mais um gráfico, quando a gente for mexer, eu vou dizer para vocês por que a gente utiliza, tá? A gente vai ver na parte processual o que vai acontecer, quem que eu posso processar, quem que eu não posso. Mas tá lá, empregador único, 129. Então, a gente fecha grupo econômico e vai para outro tipo de empregador. Terceirização. Olha o que o nome está dizendo. Terceirização, eu trabalho com quantas pessoas? 3. Eu tenho que ter um terceiro. Então, quando eu falo em terceirização, eu estou falando que eu tenho que ter um terceiro. Gente, qual é o tipo de relação com 3 pessoas que é mais fácil do que com 2? Não existe. É muito mais complicado. Quanto mais pessoas envolvidas, mais problema na comunicação, mais gente para chegar a um consenso. Então, é mais complicado. Então, a regra geral é que a relação de emprego é uma relação de 2 pessoas. Empregado e empregador. Mas aqui a gente vai ter uma exceção. Eu vou te dizer que a terceirização vão ser 3 pessoas. Eu tenho uma empresa, tenho um empregado e tenho uma outra empresa. Então, eu vou ter 3 pessoas envolvidas. Então, a gente tem uma terceirização. A gente não tem terceirização em lei, mas a terceirização é uma coisa que acontece na prática e aí, automaticamente, os tribunais foram simulando. Então, hoje, terceirização, a gente trabalha tudo em cima da súmula 331, que é o que a gente vai ver. Mas antes aqui, tem um conceito, está no material de vocês, eu vou passar e a gente vai direto para a súmula, que fica mais fácil para a gente visualizar. O que ele vai dizer para mim de cara, que eu falei para vocês? Que 3 pessoas é o quê? Legal. Não é a relação principal. 3 pessoas não é legal. Pensa numa relação com uma amante. É fácil. São quantas pessoas envolvidas? 3. É 20 para 1. Então, assim, quando eu vou estar fazendo sempre brincadeira não, eu estou sempre fazendo vínculo com relação pessoal, e fica mais fácil você visualizar, tá? Então, a gente vai lá ver em contrato, a gente vai contrato de experiência. Eu vou fazer link com relação pessoal. Quando eu estou falando em 3 pessoas, de cara eu vou te dizer que é ilegal. Então, a terceirização, a contratação por empresa interposta. Quem é interposta? Aquela que se posta no meio, é aquela que me atrapalha, é aquele que se mete, que se interpõe na minha relação. É o quê? Ilegal. Então, chata, né? Eu não gosto de nada assim feio desse jeito, não. Quando eu falo em terceirização, eu de cara vou te dizer que ela é ilegal. E aí, eu vou pedir o vínculo direto com o tomador. Quem é tomador? É aquele que toma o serviço. A gente vai botar isso em gráfico, vai ficar muito mais fácil. Salvo no caso de temporário, a gente vai abrir também, que é um tipo de empregador. E aí, olha só, a gente vai ficar indo e voltando para fechar.
Vamos lá. Na terceirização, eu vou poder também dizer que a responsabilidade é diferente. Olha qual é o tipo de responsabilidade na terceirização. Ela é solidária? Não, ela é subsidiária. O que é terceirização subsidiária? É quando eu primeiro vou em um para depois ir no outro.